sempre falando, uma estação DC level 2, a gente está falando de uma estação, uma tomada que carrega um carro elétrico. Então, realmente são vários sistemas incorporados, onde cada sistema depende. Então, muitos problemas que você encontra dentro de uma falha, elas podem ser similares e elas podem ter camadas diferentes. Quando uma estação está funcionando, uma estação está comunicando, ela pode desde uma camada de potência até numa camada de controle ou comunicação, apresentando a mesma falha. Por isso que a gente, em cada camada, destrinchando cada ecossistema, para que vocês comecem a ter essa visão analítica, visando realmente a solução do problema. O nosso curso aqui é um curso focado, o foco é a gente atuando na operação e manutenção desses sistemas. Então, a gente vai falar um pouco de entrada, de alimentação, do barramento, a eletrônica de potência, até o conector conectar ali com o carro. Começar a entender cada parte do sistema e migrar isso para a parte prática também. Então, o objetivo, a gente vai identificar os subsistemas, ecossistemas macros, micros, dentro de cada camada, 3 camadas de verificação. Então, reconhecer quais são, né, as principais funções e como que a gente começa a identificar falhas, aplicar um método para resolver esse diagnóstico de forma, às vezes, definitiva, não intermitente. Entender os fluxos, como analisar proteções e diagnosticar por cada camada. Então, a gente sempre falando da área de potência, ou seja, tudo que a gente falar potência é elétrica pesada. Inclusive, dentro do universo acadêmico, um curso de engenharia, ele é dividido em área de potência. Normalmente, quando a gente fala potência, a gente está falando em setor de distribuição, transmissão de energia, geração. Então, são áreas realmente que atuam na área da alimentação da energia, aquela energia que realmente chega para poder alimentar os sistemas. No caso de uma estação de recarga, a gente está falando de um processo de pegar essa potência e retificar ela ainda para um outro tipo de energia, que é o que as baterias dos carros solicitam. A gente tem automação dentro de uma estação, dentro de qualquer tipo de controle, então onde a gente consegue ter controle automático feito por dispositivos de sensores, dispositivos que enviam informação automática ao sistema, controlando todo, mantendo o sistema operacional de forma autônoma. Por isso, você vai ter um sistema que independe da ação humana na sua maior parte do processo. Então, uma estação ela vai fazendo toda a sua operação automática, automatizada, parte de controle, comunicando tudo isso. Então, a importância da camada de comunicação é por você realmente conseguir manter essa operação à distância, que é onde a gente trabalha com o OCPP, o back-end, esses protocolos de comunicação necessários para que a gente possa estar fazendo a comunicação à distância para que o operador ele possa fazer tantas as intervenções necessárias para o funcionamento, para a segurança da estação e do usuário, e para falhas e de acionamento de manutenção ou de operação mesmo em tempo real desse sistema. E os sistemas de segurança, a parte de proteção mesmo, de segurança mecânica, de segurança elétrica, de segurança por acionamento. Então, toda essa parte de segurança, a gente entender que ela é o que vai fazer a operação fluir. Então, o carregador opera nos fluxos simultâneos, né? Praticamente a gente tem os 2 fluxos principais, fluxo de potência, que é o fluxo de alimentação, transformação, entrega dessa energia, e controle, né? Comunicação, proteção, segurança. Então, são 2 fluxos paralelos, mas interdependentes. Tá? Então, a rede, a gente tem a rede da proteção, as proteções primárias, várias proteções secundárias, a gente vai falar dessas proteções, sistemas de filtragem, ou seja, de eliminar certos ruídos, certas interferências que existem nessa energia. Afinal, toda vez que você transforma essa energia, você passa por algum processo de transformação, seja elevação de tensão, rebaixamento de tensão, ainda mais quando a gente está falando de retificação de energia de corrente alternada para corrente contínua, ou seja, transformação de correntes, de tensão, e isso você gera ruídos, e isso atrapalha o sistema ainda mais. Uma estação, a eletrônica, ela é muito sensível, ela precisa ser sensível, afinal, a gente está falando de energia que eu tenho que carregar, entregar isso, né, com segurança e qualidade para o cliente, e cobrar por isso corretamente. Então, qualquer tipo de interferência mais severa, ela pode interferir em todos esses resultados finais. Tá? Então, todo esse processo de filtragem é muito importante. A gente vai falar dos filtros, a correção da energia, a retificação, fator de potência, ou seja, que é o processo de transformação de energia, o barramento DC, aí a parte
de entrega dessa energia já retificado e já passada por esse processo de transformação. E aí a gente já está falando de alto nível de energia, ou seja, altas potências, altas tensões e altas correntes, né? Então, a gente já está falando de um sistema que necessita de vários monitoramentos e controles para garantir a qualidade dessa energia, a segurança, principalmente, e o funcionamento da energia. E o próprio controle, né? Funcionamento da cobrança, entrega de energia, né, ali para o veículo, ou seja, a gente está ali com a bateria desse veículo, que é realmente o principal componente que a gente vai atender através dessa entrega de energia. Então, as três principais camadas, né, que a gente vai estar sempre falando é potência. Então, a eletrônica, baixas tensões e muito ligada, mas a própria eletrônica de potência nos sistemas, que é o que acontece aqui. Quando a gente faz uma retificação num DC fast charge, onde a gente está entrando com uma tensão de 480 volts, saindo com 800 volts DC, 1000 volts DC, em correntes muito altas, então todo esse processo ele é eletrônico, mas é uma eletrônica de potência, justamente porque a gente está falando de uma eletrônica pesada. Então, os controles, validação de todo o processo, a gente vai falar isso aqui, todo o protocolo de checagem, a não ser que ele esteja já com o sistema operacional dele verificado. Mas quando você tem computador, você liga, ele vai fazer toda a checagem, ele vai ver se está com a mesmo processo, energia ok, beleza, eu vou começar a analisar memória RAM, memória flash, memória EEPROM, e vou começar a analisar meu firmware, parte de segurança, né? A alimentação, pô, tá tudo certo, temperatura, pô, não tenho nada de problema. É realmente um checklist automático que o sistema vai fazendo. A partir do momento que aquilo está tudo verificado, opa, agora eu libero o meu sistema para ele executar o que ele vai ter que fazer, né? No nosso caso, entrar para fazer a recarga veicular, tá? E a camada de comunicação, que é extremamente importante, né? Porque é ela que vai garantir toda essa informação transitar desde do usuário que está ali fazendo ali o teu a conexão, a utilização da estação, porque ele está ali botando ali, fazendo uma compra, ele vai ter que descontar isso, né, financeiramente dele ali, vai ter que identificar esse cliente, ele vai informar qual que é o nível de carregamento que já foi recarregado ou não, enfim, todas aquelas informações que a gente conhece. Além disso, ainda fazer a interconexão com o operador, né? Por isso que a gente fala, se você não tiver uma comunicação fiel da estação, ou seja, você não tiver lá protocolos de internet de qualidade, que você possa garantir essa conexão, a estação nem funciona, né? Então, ela não vai funcionar. E aí isso entra o que eu estava falando também. Muitas vezes, a gente tem uma falha que essa falha ela pode acontecer nas três camadas, tá? Mas ela apresenta a mesma falha, porém diferente, né, de diferentes problemas, né? Como, por exemplo, eu posso estar tendo problema de minha estação ela não está reconhecendo o carro do cliente, entendeu? Ela pode estar funcionando, mas não está reconhecendo o carro do cliente. Então, eu posso estar tendo um problema de comunicação ali, né, entre